Boa! Vamos falar do Inter agora? O Inter recusou uma oferta do Flamengo pelo Vitão. Valor 75 milhões e 800 mil reais. O Flamengo tinha feito uma oferta, né? A gente falava aqui que o Flamengo está precisando de mais um zagueiro para estar ali na mesma prateleira de Léo Ortiz, Léo Pereira e do Danilo também. Foi no Vitão, mas fez uma proposta de 53 milhões de reais e não foi suficiente para levar. Aí o Inter fez uma contraproposta de 75,8 milhões. Tinha aí esses valores divididos com o abatimento daquela dívida pelo Thiago Maia, né? Aquela antiga dívida que o Inter tem com o Flamengo. E aí o Flamengo estava nessa negociação, mas ainda não conseguiu, porque o Inter está se mantendo firme aí para manter o jogador. Pelo desejo antigo do Flamengo, será que rola, PVC? Eu acho que pelo dinheiro que o Internacional precisa. E a pergunta é se o Palmeiras vai entrar nessa história. O Palmeiras observa a distância. O Vitão foi jogador formado no Palmeiras. E depois foi vendido com o Shakhtar e voltou na cláusula da guerra e ele voltou para o Internacional. Eu acho excelente zagueiro. O Palmeiras está na espreita, mas a questão eu acho que vai acabar avançando o negócio porque o Internacional precisa, de dinheiro e 2, precisa se livrar da dívida com o Flamengo. Um zagueiro pela direita, né? Um zagueiro que já se mostrou muito bom jogador, mas esse ano não conseguiu performar tão bem, até pelo ano do Internacional, que não ajudou quase ninguém do time, né? Um jogador, né, que já cotado de seleção brasileira, enfim. Gabriel, você gosta? Você acha que reforçaria bem o Flamengo? Eu acho um excelente zagueiro, jovem, como bem lembrou o PVC, formado na base do Palmeiras, passou pelo Shakhtar também, onde foi bem, achou o seu espaço no Internacional, mas obviamente, quando você parte do princípio técnico, ele seria titular mais uma temporada no Internacional. Agora, do aspecto financeiro, o Flamengo pode pagar para ter um bom zagueiro que seria titular em 20 clubes, talvez, ali do futebol brasileiro, né? Até no próprio Flamengo, mas ele pode pagar esse valor para ter ele no banco de reservas. Então, é um pouco dessa prioridade, né? Desse privilégio que tem o time do Flamengo em ter esse tipo de jogador. Acho o Vitão excelente contratação para esse Flamengo, agrega muito. A gente pontuava aqui que foi um Flamengo que jogou no risco na temporada, na posição do zagueiro, né? Teve Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, mas aí depois teve que usar a garotada da base, tentou ali algumas mudanças. Acho que seria uma grande movimentação e claro que o Internacional faz um jogo duro agora, né? Entende que é um Flamengo que pode ganhar até agora o Mundial, está jogando nesse momento, né? E vai ter muita premiação, vai ter ali um orçamento alto para a próxima temporada. O BAP falando em gastar 1 bilhão. Então dá para tentar subir esse valor também, né? Pois é, para a gente só detalhar aqui as contas, os valores para vocês. O Flamengo ofereceu 53 milhões, seriam 31 milhões de entrada, mais o abatimento da dívida, que hoje está em torno de 21 milhões. E o Inter fez uma contraproposta de 75, que é entre o pagamento pelo jogador, mais o abatimento da dívida. Mussete, te ouvindo sobre Vitão, né? O Inter tá certo em segurar, ainda mais para um Flamengo que é tão poderoso. Quando a gente fala de Flamengo e de Palmeiras, as coisas ficam mais caras, né? Porque sabem, ali tem dinheiro. Então, para vender para um Flamengo, eu vou subir meu preço aqui, porque eu sei que ele pode pagar. Pois é, Lu, a janela mal começou, né? O presidente do Flamengo falando em gastar 1 bilhão, como o Sá lembrou, não é 1 bilhão em reforços, né? É 1 milhão para o departamento de futebol, mas mesmo assim é muito dinheiro. Tem clube que não faz 1 bilhão por ano, a maioria, e o Flamengo quer gastar 1 bilhão. É uma diferença monstruosa para a maioria dos clubes do Brasil. E o Inter, sabendo disso, ficando na Série A, porque se tivesse caído, eu imagino que essa proposta que o Flamengo fez teria sido aceita rapidão. Mas já que você continua na Série A, que você quer um ano melhor, o Vitão é um pilar dessa equipe. Eu acho que para o Vitão também vale a pena pensar bem sobre o futuro, porque mesmo mal no Inter, ele era titular. Vamos supor que o Palmeiras consiga igualar a proposta, chegue de alguma forma ao acordo com o Inter, seria uma oportunidade melhor. O Palmeiras não tem esse trunfo do Thiago Maia, vai gastar menos que o Flamengo, mas pode envolver algum jogador. Eu consigo ver o Vitão titular do Palmeiras, ao lado do Gustavo Gomes, pela queda recente que o Murilo teve. Já no Flamengo não dá para a gente imaginar o Vitão titular. O Flamengo está jogando com o Cruz Azul agora e o Léo Ortiz recuperou a vaga ao lado do Léo Pereira. O Danilo está ali para jogar. O Vitão seria a quarta opção. O Léo Pereira é um cara que joga quase sempre. Então, para você sair do Inter, beleza, é o Flamengo, você vai ganhar mais, é um passo, nesse momento, pelo contexto, um passo à frente na carreira, mas para ser nem apenas o primeiro reserva, você vai ser o segundo reserva da zaga. Eu acho que o Vitão precisa pensar bem,
Mas o Inter é aquilo, a janela acabou de começar, o Flamengo está cheio de dinheiro, ele vai recusando até chegar o momento que vai precisar aceitar, porque a diferença de grana é muito alta e existe um desgaste do Vitão também. Acho que ninguém se salvou nesse ano do Inter. O torcedor do Inter vai acabar sofrendo menos se o Vitão sair do que sofreria em outro momento. Mas assim, eu acho que tem umas coisas que são curiosas. Eu estava vendo o Léo Ortiz aqui agora. O Léo Ortiz jogou no Sport. Léo Ortiz que está sendo titular hoje, né? Pelo Flamengo contra o Cruz Azul, no lugar do Danilo. Léo Ortiz foi jogador do Sport em 2018, foi rebaixado. O Sport foi rebaixado em 2018, o Léo Ortiz passou pelo Sport em 2018. Que é muito curioso você falar assim, mas o Vitão vai pagar tudo isso para um jogador rebaixado. Quem foi rebaixado não foi o jogador, foi o time. E eu vou morrer dizendo o time bom enterra. Time bom consagra zagueiro ruim, time ruim enterra jogador bom. Zagueiro o Canóbio, né, que foi rebaixado e foi bem pelo Fluminense. Então, assim, agora tem uma questão do preço. Eu estava fazendo essa pesquisa aqui agora. O Léo Ortiz custou 37 milhões de reais ao Flamengo. O Léo Pereira custou 32 milhões de reais ao Flamengo. Foram os mesmos 7 milhões de euros, só mudou a cotação. A cotação do Léo Ortiz, quando foi vendido em 2024, era mais alta, então por isso que ele custou 37 milhões. O zagueiro mais caro da história do Brasil foi o Jair, vendido pelo Santos ao Botafogo por 78 milhões de reais. O zagueiro mais caro vendido pelo Flamengo foi o Fabrício Bruno por 44 milhões de reais para o Cruzeiro. 78 milhões de reais do Botafogo, inflado naquele momento, para o Santos, 78 milhões, porque ele foi para o Nottingham Forest logo depois. O Vitão custa 78 milhões, veja que eu acho o Vitão um grande zagueiro, mas 78 milhões é o segundo zagueiro mais caro da história do Brasil. Para um momento de baixa, porque o Internacional foi rebaixado e precisa de dinheiro, não vai pagar esse valor. Este valor. Só que tem a dívida do Thiago Maia. Sim. E aí o Internacional precisa se livrar dessa dívida. Isso pode compor e dar certo numa soma de uma composição que chegue nesse valor total. Não duvido que saia, mas é caro. E tanto que o Internacional não está nadando dinheiro, porque tem essa dívida do Thiago Maia com o Flamengo e estava com o Transferban também, referente à compra do Rocher junto ao Nacional do Uruguai. Durou menos de 24 horas, o Transferban foi imposto pela FIFA ontem, o Colorado conseguiu regularizar a situação, hoje já derrubou o Transferban, mas ainda assim, né, mostra a saúde financeira do Inter nesse momento. Tem até a nota do Inter aí, ó, o Inter informando que o Transferban aplicado pela FIFA foi oficialmente levantado após a conclusão do trâmite processual. O pagamento já tinha sido realizado, então agora está tudo certo, tudo regularizado. O Transferban terminou em 5º lugar no Brasileirão, né? É verdade. Eu acho que foi o termo... Se a gente fizer aquela nuvem de palavras, vai ser um dos termos mais falados do futebol brasileiro. Primeiro lugar, Flamengo, segundo, Palmeiras, terceiro, Cruzeiro, quarto, Mirassol, em quinto